transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, queridos internautas que nos acompanham através da nossa web TV, operada por nossa Pascom paroquial. A solenidade de Todos os Santos se dá no dia 1º de novembro. Mas, como no Brasil não é feriado, e esta solenidade é uma solenidade de preceito, a igreja desloca para o domingo mais próximo, possibilitando a nossa maior participação nesta grande festa. E hoje celebramos todos os santos canonizados, que ao longo do ano talvez nós não tivemos a oportunidade de celebrar, mas também celebramos todos os santos, ou seja, todas as pessoas que estão no céu, todas as pessoas que passaram por esta vida vivendo as bem-aventuranças e gozam da visão beatífica de Deus, gozam da presença eterna de Deus nos céus. Talvez hoje nós estamos celebrando nossos familiares que estão no céu. Talvez hoje estamos celebrando, como diz o Papa Francisco, aquele santo da porta ao lado, aquele santo que viveu sua santidade de tal modo e com tal profundidade que as pessoas não se deram conta, que as pessoas não perceberam, porque a santidade se dá pela humildade. Celebrar todos os santos é celebrar a nossa meta, é celebrar o lugar onde nós devemos estar.
Amados irmãos e irmãs, nós precisamos urgentemente, se quisermos ser bons católicos, precisamos desconstruir a ideia de santidade que nós temos. E penso que nós podemos desconstruí-la de dois modos, olhando para duas extremidades. A primeira delas é considerar o santo como alguém extraordinário, como alguém que levita, como alguém que ressuscita mortos, como alguém que realiza milagres e prodígios poderosos que nos saltam à vista. Sim, estes são também santos, mas existe uma outra santidade, uma santidade ordinária, uma santidade no dia a dia, uma santidade, como diz uma canção, que é a santidade de manter o passo mesmo cansado. A santidade não é apenas alguém que faz coisas sobrenaturais. A santidade é alguém que pertence inteiramente a Deus e que Deus é para aquela pessoa o tudo. A santidade não é para alguns poucos, a santidade é para todos na igreja. São Paulo nos disse: Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. São Pedro, por sua vez, retomando a expressão da Torá, diz: sede santos, porque o vosso Pai Celeste é santo. Cada um de nós deve reavivar no coração o desejo da santidade, não um desejo etéreo, não um desejo desencarnado, não um desejo quase que nas nuvens, mas um desejo concreto que passa pelas escolhas que hoje eu fiz da minha vida. A segunda forma que devemos desconstruir a ideia de santidade que nós temos, a primeira é desconstruir o santo como aqueles poucos que realizam grandes coisas. Não, a santidade é para todos e existe um modo ordinário de ser santo. Existe uma santidade do dia a dia. E o segundo elemento que precisamos desconstruir é a santidade enquanto linguagem. Às vezes, nós falamos muito em santidade e damos poucos passos para torná-la concreta em nossa vida. A santidade e a busca pela santidade, às vezes tornou-se para nós quase que um ditado popular, quase que um modo de falar. Eu busco a santidade importa na minha vida, mas na verdade isso ainda não ganhou peso na minha existência, isso ainda não se realizou nas coisas concretas do dia a dia. O desejo de santidade deve deixar de ser uma coisa bonita que dizemos nas pregações, nos encontros, para tornar-se algo concreto na minha existência. Ser santo nada mais é do que salvar-se, ou melhor, ser salvo por Cristo. Deixar que a salvação de Cristo chegue à nossa existência. Deixar-se, como disse São Paulo, ser encontrado por Cristo, ser atingido por Cristo, ser alcançado por Cristo. Então, eu gostaria de agora meditar convosco 3 modos concretos que a liturgia da palavra nos oferece para vivermos a santidade. A primeira leitura, retirada do Apocalipse de São João, nos diz o que são os santos, nos dá uma definição de santidade. Estes são aqueles
que passaram pela grande tribulação e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Estes são aqueles que passaram pela grande tribulação. O santo é aquele que sai vitorioso da luta da vida. O velho e sofrido Jó do Antigo Testamento, quase que num lamento, quase que numa exclamação de desespero, gritou aos céus: não é porventura a vida do homem sobre a terra uma luta? Sim, é uma luta, a vida do cristão neste mundo. E a santidade é o prêmio de quem passa pela luta da vida e passa até chegar à vitória. Olhando a vida dos santos, olhando as pessoas que estão à nossa volta, quantas tribulações vividas, quantos problemas enfrentados, quantas angústias superadas. E nós também podemos, se buscamos verdadeiramente e concretamente a santidade, passar pelas tribulações para alcançar o céu. O santo não é alguém que enfrentou a vida passivamente, deixando a vida nos levar. Mas o santo é aquele que é capaz de tomar as rédeas da própria vida, da própria existência e encaminhar a vida, a existência para a meta, que é o céu, a vida eterna. Os santos são aqueles que conseguem passar pelas tribulações e não é por ela submergido. Não é no meio do turbilhão das imensas águas, como diz o Salmo, submergido, porque sua confiança estava em Deus. O segundo elemento, nós cantamos como refrão do Salmo: esta é a geração dos que procuram a vossa face, ó Senhor. Nós somos a geração dos santos. Cada período da igreja, Deus escolheu santos para iluminar o percurso da vida de fé, para iluminar os caminhos do mundo e fazer que as pessoas cheguem a Deus. E nós somos esta geração. Se a nossa luz não brilhar, se a nossa geração não se levantar como estandarte, nós não seremos santos e não faremos que as outras pessoas também o sejam. Amados irmãos e irmãs, precisamos nos dar conta, precisamos acordar, precisamos ter consciência de que nós precisamos ser uma geração santa para salvarmos a geração que está ao nosso lado. Esposa, ou a senhora é santa, ou seu marido não se salvará. Marido, ou você é santo, ou sua esposa não chegará ao céu. Pais, ou vocês são santos na criação dos seus filhos, ou eles também não serão santos. E se não formos santos, não valeu a pena ter existido. Ou santos, ou nada queremos ser. Se não atingirmos a santidade, nossa vida não passou de uma ilusão, nossa existência neste mundo não passou de um sopro. Mas se formos santos, aí sim terá valido a pena ultrapassar toda a dificuldade, passar pela grande tribulação. Valeu a pena, porque seremos felizes para sempre. E por fim, amados irmãos e irmãs, o terceiro elemento é a vivência das bem-aventuranças. E se nós pudéssemos resumir
Numa frase, as bem-aventuranças, nós diríamos que elas são o colocar ao contrário a lógica do mundo. Na lógica do mundo, bem-aventurados são os ricos. Na lógica de Deus, bem-aventurados são os pobres. Não os pobres materiais, não os pobres somente porque lhe faltam condições de vida, mas os pobres em espírito. As pessoas que têm atitudes pobres diante da vida, as pessoas que compreendem que nada deste mundo será para sempre, somente Deus. Bem-aventurado para o mundo não são os aflitos, são os que fazem 1000 fotografias sorrindo e põem na internet, que talvez sequer prestaram atenção no momento que estão vivendo, mas falsificaram um sorriso para aparentarem felicidade. Para ser santo é necessário considerar-se aflito, para ser por Deus consolado. Na lógica do mundo, quem possui a terra são aqueles que têm os maiores exércitos, são aqueles que têm as maiores forças, são os potentes. Na lógica do Evangelho, quem irá possuir a terra são os mansos, são os humildes, são os simples, porque eles não põem a sua força nas coisas humanas, mas somente podem pôr sua força em Deus. Então, amados irmãos e irmãs, as bem-aventuranças colocam ao contrário, coloca pelo avesso a lógica do mundo. E é esta lógica, a lógica do reino dos céus, que nós devemos seguir se queremos viver. É esta lógica, amados irmãos, que nós precisamos decliná-la na nossa vida concreta. Vou dar um exemplo prático. Para o mundo, hoje é domingo, é o dia de descanso, é o dia de lazer, é o dia para estar de boa. Para o cristão, hoje é o dia para lutar pelo céu. Nós temos 6 dias para lutarmos pelas coisas deste mundo. O 7º dia, ou o 1º dia, o domingo, é o dia para lutarmos pelo céu, é o dia para lutarmos pelas coisas de Deus e deixarmos-nos repousar nele. Tenhamos, amados irmãos e irmãs, renovada a nossa esperança no céu, porque para lá é que nos encaminhamos, porque não somos, graças a Deus, cidadãos deste mundo, pois a figura deste mundo passa, mais cedo ou mais tarde, nada permanecerá. Nós somos cidadãos do céu, nós somos cidadãos de algo permanente, perpétuo, feliz eternamente. Que todos os santos, os que conhecemos o nome e os que não conhecemos, que eles nos ajudem, já que eles chegaram no céu e nos abriram o caminho, que eles nos ajudem a chegarmos lá, também nós um dia. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em